Eu tenho que continuar porque o Paysandu foi até o interior de São Paulo e saiu com empate contra o Botafogo, 1-1. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe o like, acione as notificações e comentem. Podem ficar à vontade, a gente sempre se encontra nos comentários. Assim, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Botafogo de São Paulo 1, Paysandu 1. E foi um jogo horroroso, foi um jogo muito ruim tecnicamente. E foi um jogo que era extremamente possível o Paysandu sair com os 3 pontos. Antes de começar a partida já era possível pela fragilidade do adversário, mesmo jogando fora de casa, o estádio vazio, torcida adversária não empurrava a equipe, então, ou quando empurrava só em certos momentos, em som baixo, então era tudo favorável à equipe do Paysandu. O Paysandu abre o marcador numa bela jogada, numa bela assistência do Casares, né? De primeira. E a gente vai pontuar logo a questão do Casares, porque foi vinculado aí na internet, o Casares numa lancha, com pessoal, com mulheres, amigos, se divertindo no nosso rio, né? Nosso rio Guamá, creio, um rio belo que tem aqui em Belém do Pará, muita gente questionando. Gente, o cara tá na folga. O cara tá na folga e isso faz parte da adaptação do jogador conhecer a cidade, se divertir, sair, se distrair. Se não fosse na folga, tudo bem. E outra, quando você contrata o Casares, você sabe do passado dele em relação a essa questão. E olha que não é uma questão de indisciplina, tem nada a ver com indisciplina. Ele estava aproveitando o momento de folga em relação a isso e ele estava lá na lancha, pegou uns amigos, pegou quem é que seja e ficou lá na lancha, se divertiu e pronto. Morreu aí. Acho que iriam criar uma polêmica que para mim é extremamente desnecessária. E dentro de campo, o Casares, tecnicamente, o que ele pode oferecer é uma assistência, é um gol. E no jogo de ontem ele deu uma bela assistência, né? Bela assistência pro Boraz, que saiu na cara do goleiro, fintou o goleiro, depois bateu pro gol, abrindo o marcador, logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Então, do Casares, você espera isso, uma assistência, um drible, você também não dentro de campo, você não vai esperar uma entrega maior, uma dedicação tática maior, de marcação. Ele já não tinha isso antes, quando era mais novo no futebol brasileiro, nunca teve isso no Atlético Mineiro, não teve isso no Santos, que foi seu último clube, não vai ter agora no Paysandu aos 32 anos. Mas na parte técnica ele pode contribuir, e ele contribuiu com uma assistência. Alguns jogos ele deve, mas ontem ele contribuiu. Então o Paysandu faz 1-0 logo aos 12 minutos de jogo, e ok, ótimo, o cenário perfeito, o cenário realmente para vencer a partida, porque é um confronto direto contra a despromoção. E você está pegando o adversário que também tem sua fragilidade, mesmo fora de casa. Eu já falei o cenário que era favorável aqui do Paysandu e faz 1-0 aos 12 minutos. Era para garantir a vitória. Só que o time do Paysandu começa a partir de então a administrar o jogo de uma maneira sonolenta. Eu nunca vi isso, administrar uma partida de uma maneira tão sonolenta, permitindo que o Botafogo de São Paulo, muitas vezes atacando só com 2, 3 jogadores contra todo o sistema defensivo do Paysandu, ainda permitisse que o Botafogo de São Paulo conseguisse criar algo. O Paysandu não conseguia atacar com extrema qualidade, aí entra também uma questão, o Paysandu fez uma variação tática, né? O Hélio dos Anjos fez uma variação tática desse Paysandu para um 4-4-2, é algo que a gente vem batendo aqui na tecla do canal, o Paysandu tem que mudar a sua formação tática aí, e mudou também um pouquinho, porque é bom ter uma variação. A grande questão é, 4-4-2, no ataque você tinha o Borazzi e o Juan Ribeiro, com o Casares chegando de trás. Só que o Juan Ribeiro dá sinais que não é jogador de Série B. E não é de hoje que ele dá esses sinais. Essa é uma crítica que eu faço aqui no canal, porque o jogador deveria ter sido testado desde janeiro. Ele entrou muitas poucas partidas e está sendo realmente testado na competição que vale, que é a Série B, num patamar mais alto. E o Paysandu, o pessoal critica, Nicolas, não dá pro Nicolas, não dá pro Nicolas, mas o Nicolas, eu continuo batendo nessa tecla. É o melhor centroavante do Paysandu, e o Nicolas, se estiver machucado, estiver com uma perna, se tiver colocar um centroavante, coloca o Nicolas. Fico com o Nicolas, porque o Nicolas ele vai entregar mais em dedicação, em bola aérea, em tentar alguma finalização, que o Juan Ribeiro, que é jovem ainda, mas até o momento não disse o que veio a equipe do Paysandu, então foi uma peça nula desse ataque. Então foi um meio-campo sonolento, foi um time sonolento, foi um time que permitiu o adversário mesmo frágil atacasse, e saiu o gol de empate já no final do primeiro tempo, numa jogada, uma falha do Léo Pereira na lateral direito, que fez uma partida, olha,
Na verdade, os dois laterais do Paysandu, né? Bom, o Léo Pereira, que ele fez realmente uma partida bem abaixo, talvez o pior do Paysandu em campo, e não era a primeira vez naquele cruzamento que ele dava liberdade para o jogador fazer o cruzamento, foi permitida essa liberdade, ele sai jogando errado também em alguns lances, então foi uma partida bem abaixo, depois entrou o Edilson em seu lugar. No cruzamento, Quintana falha no cabeceamento, perde o tempo de bola, o Wanderson não consegue acompanhar também o Jesus, atacante do Botafogo de São Paulo, que empata o jogo e no final do primeiro tempo acabaria dando o placar final da partida, numa falha coletiva da equipe do Paysandu defensiva. Começando pelo lateral direito e indo para a dupla de zaga do Paysandu. Surge o segundo tempo, o Hélio dos Anjos, ao longo do segundo tempo, faz algumas substituições, só que o Paysandu não volta uma equipe agressiva, não volta uma equipe para vencer o jogo. Então eu achei até certo momento bem tedioso esse segundo tempo. Aí quando o Paysandu fica com a menos, com a expulsão do Wanderson, também é uma jogada que acontece numa falha defensiva, né, da equipe do Paysandu, e ele acaba sendo expulso, depois entra o Luan Freitas em seu lugar, e muita gente abre essa interrogação, porque o Luan Freitas ele não começa jogando, porque o Luan Freitas não tem uma oportunidade maior nessa equipe do Paysandu. Quem sabe agora, com a expulsão do Wanderson, né, vamos ver a questão do Maia também, mas deve abrir essa brecha para o Luan Freitas ser titular contra o Avaí, jogo lá em Florianópolis na próxima rodada. Então, um segundo tempo que antes do Paysandu ter um homem a menos, o Paysandu já não fazia tanto para vencer a partida. E o Paysandu era atacado, era agredido, mas você via que o adversário tinha dificuldade para atacar, tinha dificuldade para criar. Então, é isso, é essa questão do Paysandu, essa morosidade do Paysandu na partida, não entendendo a importância da partida, não entendendo que deveria vencer seu adversário, deveria matar o seu adversário. O Paysandu não teve esse entendimento dentro de campo. O empate não foi ruim, o empate em si, porque mantém agora 5 pontos de diferença para o Chapecoense, que é o último time que está caindo, sendo rebaixado, 5 pontos. Ok, não é uma vantagem tão larga, mas são no mínimo 2 rodadas para tirar essa pontuação. Mantém também a vantagem sobre o Botafogo de São Paulo para 2 pontos, só que essa vantagem poderia ser de 5 e tinha tudo para conseguir. Um dos grandes problemas da equipe do Paysandu foi a questão também do meio-campo. O Matheus Trindade, outra partida para mim apagada. Val Soares, no primeiro tempo, tentou participar e tentar auxiliar um pouco mais na marcação. Muita gente também acabou criticando ele no lance do gol do Botafogo de São Paulo, mas aí eu já coloco na conta do lateral direito e da dupla de zaga do Paysandu, que falharam no gol do Botafogo de São Paulo. Eu acredito que o Val Soares não tenha essa responsabilidade nesse gol da equipe, mas também é um meio-campo que não inspira tanta confiança. Você tem os dois destaques, que é o João Vieira e o Casares. O Val Soares, uma partida razoável, e o Matheus, para mim, uma partida bem apagada também do Matheus Trindade. Outra questão, indo para as laterais, já falamos do lateral direito, o lateral esquerdo, o Brian Bosch, não acrescentou tanto, e o Paysandu tem essa dificuldade na lateral esquerda, né? Desde o início do ano, o Paysandu demonstra dificuldade na lateral esquerda. Tanto é que agora contratou, agora não, né? Já tem um mês contratou um lateral esquerdo também que não joga. Então o Paysandu tem uma dificuldade também de análise de mercado, de entendimento, de contratação, de, sei lá, achar alguém com qualidade para jogar. É algo que eu falei aqui, se o Paysandu for contratar alguém agora para esse restante de Série B, o cara tem que ser titular. Tem que ser titular da equipe. Não tem que ser para disputar a vaga. Ah não, contratamos alguém que é inferior ao Kevin para ficar na lateral esquerda. Não adianta. Contratamos alguém para ser inferior ao Matheus Trindade, que hoje é titular da equipe do Paysandu. Não adianta. O Paysandu tem que contratar jogadores que realmente vêm para ser titulares da equipe. Eu tinha que contratar jogadores para ser titulares da equipe, não para compor elenco. Compor elenco, o Paysandu tem 1 milhão de jogadores no seu elenco. Isso aí, quantidade não falta. Então voltando à partida, foi um segundo tempo que eu esperava mais da equipe do Paysandu, mas a sonolência, morosidade da equipe do Paysandu e não entender que deveria vencer o adversário, porque era sim um adversário suscetível a perder, era sim um adversário que dava para o Paysandu fazer os 3 pontos, sair com os 3 pontos lá do interior paulista. Isso dava, mas vamos ser justos. Apesar disso tudo, quem quase vence a partida é o Botafogo de São Paulo, né? No último lance, Diogo Silva salva o Paysandu em 2 oportunidades, principalmente naquela cabeçada no primeiro lance. Eu já vi a bola lá dentro do gol do Paysandu e acreditava que o Botafogo naquele lance ia virar a partida. No rebote ele sai muito bem também, fecha o ângulo, faz uma grande defesa.
Diogo Silva teve uma boa participação do Paysandu, salvou o Paysandu derrota, que aí sim, esportivamente seria uma tragédia o Paysandu perder o Botafogo. E se o Paysandu perdesse o Botafogo, o Paysandu seria o último clube antes de entrar no Z4, a situação ia ser bem complicada. O Paysandu tem que melhorar para o restante desse segundo turno. Tem que conseguir pontuações, tem que conseguir vencer. Ainda a distância para o Z4 são 5 pontos, só que o Paysandu tem que começar a fazer 3 pontos. Começar a fazer 3 pontos para se distanciar cada vez mais, porque a briga do Paysandu é essa. É sair dessa disputa da despromoção, deixar para as outras equipes, mas tem que melhorar. Porque com o futebol apresentado ontem, olha, um futebol bem fraco. Borazzi, para a gente terminar nossas análises individuais, Borazzi ele fez principalmente um bom primeiro tempo, no segundo tempo um pouco mais apagado, talvez tenha sentido também a questão do físico do jogo, jogando a partida toda, depois o Paysandu ficou com a menos, aí complicou um pouco mais a situação do atleta, mas fez um bom primeiro tempo, principalmente no lance do gol, né? Um bom entrosamento com Casares e uma boa jogada técnica, driblando o goleiro e finalizando para o fundo da rede. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal e até o próximo.